Já trabalho na minha empresa há um bom tempo. Eu diria que são cerca de 6 anos agora. Graças ao tempo que dediquei, tenho autoridade sobre os outros seguranças, sem mencionar que tenho muito mais treinamento e credenciais do que eles. A empresa recentemente pegou um novo contrato para algum tipo de grande prédio de escritório do governo. Onde ele está localizado é bastante estranho para ser um prédio governamental. Não vou entrar em localizações exatas, mas para te dar uma ideia de como é a área onde está localizado. E o que torna isso tão estranho é que fica localizado praticamente no meio do nada. É um prédio gigante de 6 andares, cercado por um estacionamento enorme. O estacionamento é cercado por uma cerca de metal, de cerca de 3 metros de altura. No topo da cerca tem arame farpado. Há apenas uma entrada e uma saída na frente do prédio, na abertura do estacionamento que encontra a estrada lateral onde está localizado. A estrada lateral fica a cerca de 5 quilômetros da estrada principal que leva à rodovia. A cerca é completamente cercada por mata. Literalmente não há prédios, casas ou quaisquer outros sinais de civilização por quilômetros ao redor. Devido à minha senioridade, posso trabalhar nos turnos e dias que eu quiser. Normalmente escolho trabalhar nas manhãs ou tardes e ter os fins de semana ou sextas e sábados de folga. Mas infelizmente, depois de alguns meses neste novo contrato, começamos a ter problemas para manter o pessoal da madrugada. Durante o dia, geralmente há cerca de 3 guardas trabalhando todos os 7 dias da semana. No turno da madrugada durante os dias de semana, são 2 guardas. E no turno da madrugada durante o fim de semana, de sexta a domingo, havia apenas um guarda. Devo mencionar antes de ir mais longe que todos os guardas estão armados em todos os turnos. Como eu disse, estávamos tendo problemas para manter pessoas no turno da madrugada, principalmente no turno da madrugada do fim de semana. Por causa disso, meu supervisor me perguntou se eu poderia ajudar até que eles pudessem contratar mais pessoas e fazer algumas horas extras nos turnos da madrugada do fim de semana. Eu poderia ter, e em retrospectiva, deveria ter dito não, obrigado. Mas na época, eu realmente precisava do dinheiro extra porque estava me preparando para me mudar para um apartamento novo em breve. Então, fui em frente e aceitei os turnos extras. As primeiras semanas foram tranquilas, sem problemas, nada estranho. Mas o que aconteceu no terceiro fim de semana foi o que me fez me arrepender da minha decisão pelas horas extras. Era um sábado à noite por volta das 2 horas da manhã. Havia uma tempestade muito forte lá fora. Eu estava sentado na sala de controle de câmeras, que fica no último andar. A sala de controle tem uma janela que dá para a parte de trás do estacionamento. Na sala, há 3 telas grandes de computador que mostram as transmissões ao vivo do circuito fechado de todas as câmeras localizadas por todo o prédio, bem como as poucas câmeras que estão do lado de fora no estacionamento e na entrada e saída do estacionamento. Eu estava sentado na sala de controle fazendo o que normalmente fazia enquanto trabalhava sozinho de madrugada. Estava com as luzes apagadas, assistindo filmes que tinha baixado anteriormente no meu celular, enquanto também jogava no meu videogame portátil. Estava sentado há um tempo e me levantei para esticar as pernas e me movimentar um pouco. Também estava começando a me sentir um pouco sonolento e estava pensando em descer o corredor até a máquina de venda automática e pegar uma bebida energética. Depois de me levantar e caminhar pela sala de controle um pouco, esticando as pernas, fui até a janela, espiei pelas persianas para olhar lá fora. Enquanto estava observando, estava olhando todo o vento forte e a chuva soprando os destroços aleatórios ao redor. Estava prestes a me afastar da janela para pegar aquela bebida energética, quando de repente um raio iluminou a área ao redor além da cerca. E naquele momento, vi uma figura disparar de uma árvore para outra que estava a uma boa distância dela. Eu diria cerca de 6 metros. Mantive minha posição, olhando naquela direção pelas persianas, esperando outro raio para ver se conseguia ver exatamente o que era, ou se meus olhos estavam me pregando peças. Depois de alguns segundos, outro raio caiu,
Desta vez não vi nada perto ou ao redor da árvore para a qual vi a figura se mover. Naquele momento, pensei claramente que meus olhos estavam me pregando peças e que era só eu estando cansado. Saí da janela e desci o corredor e peguei a bebida energética. Imediatamente bebi tudo, esperando que fizesse efeito logo. Tinha terminado no tempo que levei para voltar andando até a sala de controle, o que não foi muito, apenas cerca de 5 minutos. Voltei para a sala de controle e imediatamente notei que uma das transmissões de câmera tinha sido derrubada em uma das telas. Era a transmissão da câmera da parte de trás do estacionamento, que a janela dava vista. Fui até a janela e olhei pelas persianas na direção da câmera. A avistei balançando ao vento pelos seus fios do poste em que estava. Imaginei que os ventos fortes devem tê-la derrubado de alguma forma. Sentei de volta na minha mesa e fiz meu relatório da noite. E então voltei ao que estava fazendo originalmente. Alguns minutos se passaram enquanto eu assistia a um filme no meu celular e ouvi o som de alerta que o sistema emite quando alguém está acessando uma parte do prédio que requer um código para ser digitado em um teclado. Olhei para a tela principal e abri a aba que mostra os pontos de acesso do prédio. Me mostrou que o que estava sendo acessado era o dos fundos do prédio perto do estacionamento de trás. Naquele momento, um calafrio desceu pela minha espinha quando percebi que alguém estava lá fora. Da figura na sombra à câmera sendo derrubada e agora isso, o teclado sendo acessado. Quem quer que fosse tinha o código porque conseguiu entrar e o sistema me mostrou a luz verde. Pensei comigo mesmo, não poderia ser outro funcionário ou guarda de segurança. Se fosse um funcionário, teríamos um memorando nos dizendo quem era e em que horários estaria aqui, assim como em que parte do prédio estaria. Sabia que não era um guarda de segurança porque eu saberia disso também. Peguei o telefone que estava na minha mesa na tentativa de ligar para a polícia, mas estava fora do ar. Olhei para o meu celular e, claro, sem sinal. Imaginei que a melhor coisa a fazer seria tentar andar pelo corredor e tentar conseguir sinal no meu celular. Saí da sala de controle e fui para o corredor. Comecei a andar pelo corredor em direção à escada de serviço enquanto olhava para o meu celular, esperando conseguir sinal logo. Foi então, enquanto estava olhando para baixo no meu celular, que a energia foi cortada. Imediatamente decidi que, já que estava tão perto das escadas, ia correr escada abaixo até o saguão da frente e correr porta afora até minha caminhonete. Cheguei à escada e a abri. Estava praticamente escuro como breu lá dentro. Decidi usar a escuridão a meu favor e andar silenciosamente pelos degraus. Imaginei que, se essa pessoa cortou a energia, tinha que estar na sala do gerador, que ficava no subsolo. Infelizmente, o subsolo era o único lance de escadas abaixo do saguão para onde eu estava indo. Além disso, o gerador não estava muito longe da escada em que eu estava. Cheguei ao quarto andar e de repente ouvi uma porta se abrir na parte inferior da escada. Parei imediatamente. Neste ponto, sabia que estava armado, mas estava pensando comigo mesmo. Mesmo tendo passado por treinamento, não acho que estava pronto para atirar em alguém. Estava esperando e rezando para que não chegasse a isso. Enquanto estava ali imerso em meus pensamentos sobre meu treinamento com minha arma de fogo, comecei a ouvir passos pesados subindo as escadas. Não perdi tempo em criar um novo plano. Ia me virar e andar o mais rápido e silenciosamente possível de volta, subindo os degraus até o 6º andar de onde vim. No topo dos degraus, alguns metros depois da porta ainda na escada, há uma escada que leva até o alçapão que leva ao telhado do prédio. Ia subir a escada até o topo pouco antes de ter que abrir o alçapão para ir mais longe e simplesmente me esconder lá na escuridão total até que acontecesse o que fosse acontecer em seguida. Me virei assim que fiz isso. Minha arma bateu contra o metal do corrimão da escada, fazendo um som alto de batida. Quando isso aconteceu, congelei e os passos pesados também. Alguns segundos se passaram e então ouvi quem quer que fosse correndo o mais rápido que podia, subindo os degraus. Disparei o mais rápido que pude, correndo escada acima como se minha vida dependesse disso.
Quando cheguei ao topo dos degraus, pouco antes de passar pela porta de onde tinha vindo, tive uma ideia de criar uma distração na hora. Rapidamente abri a porta com força e barulho. Então soltei a maçaneta e a deixei fechar e bater sozinha. Continuei a correr até a escada e subi. Ao fazer isso, faria parecer que tinha saído correndo pela porta. Com apenas segundos de sobra, cheguei ao topo da escada. O homem, distraído pela tática da porta, a abriu sem nem olhar na minha direção. Ele correu para o corredor, a porta pesada fechando atrás dele. Foi quando vi minha chance. Saltei da escada a apenas cerca de 3 metros de altura, aterrissando com um baque alto quando meus pés bateram no chão. Corri para as escadas. O homem deve ter ouvido o som porque mal tinha descido um lance quando ouvi a porta se abrir novamente e seus passos batendo atrás de mim. Nós dois estávamos correndo o mais rápido que podíamos. Consegui ficar um andar à frente dele o tempo todo. Quando cheguei ao saguão, a sorte estava de repente do meu lado. Atrás de mim ouvi um barulho alto de batida seguido de um grito de dor. Não tinha certeza, mas acho que o homem tinha tropeçado e caído nas escadas. Não ia esperar por aí para confirmar. Passei pela porta, corri direto para a entrada e usei minha chave para destrancar. Felizmente sempre estacionava minha caminhonete por perto. Com o vento uivando e a chuva caindo, apertei o controle para ligar o motor e destravar as portas enquanto corria pelo estacionamento. Pulei na caminhonete, coloquei em ré, e foi então que o vi. Vestido todo de preto, o rosto coberto por uma máscara e capuz, saindo do prédio e correndo em direção ao meu carro. Coloquei a marcha em direção à frente e acelerei, os pneus cantando enquanto saía do estacionamento e entrava na estrada lateral. Não foi até eu estar quase na estrada principal que consegui sinal no meu celular. Imediatamente liguei para a polícia. Eles chegaram cerca de 15 minutos depois e os segui de volta ao prédio. Contei tudo a eles, preenchendo relatórios tanto para eles quanto para minha empresa. Procuramos o prédio inteiro e a área ao redor, mas não encontramos nada. A parte mais assustadora veio quando eles verificaram a escada. Aparentemente, quando o homem caiu, ele derrubou algo. A polícia recuperou uma pistola semiautomática totalmente carregada e não registrada. Até hoje ninguém sabe por que alguém teria invadido aquele prédio. Não havia nada particularmente especial sobre ele, exceto que era propriedade do governo. Seja qual for o caso, estou apenas grato que a sorte estava do meu lado naquela noite. Eu costumava trabalhar à noite como guarda de segurança em um prédio corporativo de médio porte em São Paulo. E na maior parte, as noites eram chatas, tranquilas e sem eventos. É por isso que o que aconteceu uma noite ficou comigo tão vividamente por anos. Começou por volta da meia-noite, depois que os últimos funcionários tinham saído do prédio e o saguão estava vazio, exceto por mim. Só eu e o brilho dos monitores de segurança. Meu trabalho era simples: verificar as câmeras, fazer algumas rondas de patrulha, registrar quaisquer incidentes e, principalmente, apenas sentar e observar qualquer coisa incomum. Naquela noite, eu estava seguindo minha rotina usual, verificando as telas dos elevadores, os corredores e o estacionamento subterrâneo, quando notei uma figura se movendo entre os carros na transmissão do estacionamento inferior, o que imediatamente chamou minha atenção porque o estacionamento deveria estar completamente vazio naquele horário. Apenas pessoas com acesso 24 horas podiam entrar, e eu sabia que ninguém tinha isso naquele momento. No começo, pensei que poderia ser um dos caras do turno da noite da tecnologia da informação, ou talvez um membro da equipe de limpeza, mas não fazia sentido já que as equipes de limpeza tinham saído horas antes, e o cara não estava carregando nenhum equipamento ou vestindo uniforme. Ele estava usando um casaco escuro longo, que parecia um pouco grande demais, e não estava indo em direção a nenhum carro em particular ou em direção à saída. Ele apenas se movia lentamente, serpenteando pelas fileiras como se estivesse inspecionando a área, ou garantindo que ninguém estava por perto. E algo sobre a maneira como ele se movia me deu arrepios. Eu não conseguia colocar o dedo nisso, mas estava errado.
Liguei para o supervisor e expliquei o que estava vendo. E ele me disse para ficar no meu posto e ficar de olho nas câmeras, o que eu fiz. Mas meu instinto me disse que precisava verificar pessoalmente. Então peguei minha lanterna e desci para o estacionamento. A viagem de elevador foi longa, devagar, e cada andar que passava parecia ecoar no poço, me deixando mais nervoso do que eu gostaria de admitir. Quando as portas se abriram no nível do estacionamento, escaneei o local com minha lanterna e estava vazio, completamente silencioso, o tipo de silêncio que pressiona contra seus ouvidos e faz cada pequeno rangido do prédio soar enorme. Eu gritei: "Olá, segurança aqui." Mas o eco retornou vazio e não ouvi nenhuma resposta. Andei lentamente pelas fileiras de carros, iluminando cada canto escuro, cada espaço entre os veículos, mas não havia nada lá. Nem uma única sombra, nem uma única pessoa. Meu pulso estava acelerado e comecei a duvidar de mim mesmo, pensando que talvez a câmera estivesse funcionando mal, ou talvez tivesse captado uma sombra que não estava realmente lá. Então, voltei para o andar de cima, para o saguão, tentando esquecer. Mas assim que sentei de volta e olhei para a transmissão do estacionamento novamente, lá estava ele, parado no exato mesmo lugar, como se não tivesse se movido desde que eu estive lá. E agora meu estômago afundou porque eu sabia que tinha acabado de estar lá. E não havia como ele pudesse ter voltado para o mesmo lugar sem ser notado, a menos que tivesse estado me observando, ou pior, esperando por mim. Avisei meu supervisor novamente, dizendo a ele que ia continuar observando as câmeras. E ele me disse para não me aproximar dele a menos que fosse absolutamente necessário, o que era mais fácil dizer do que fazer, porque eu não conseguia parar de olhar para ele. E minha mente já estava passando por todos os cenários possíveis. Pelos próximos 20 minutos, observei-o vagar lentamente em direção à escada que levava aos andares superiores. Ele se movia cuidadosamente, pausando, olhando por cima do ombro como se estivesse verificando por alguém. E então desapareceu da câmera pouco antes de alcançar a porta, o que fez meu estômago dar um nó. Verifiquei todas as outras transmissões, corredores, saguões de elevadores até o acesso ao telhado, e não havia nada, nenhum traço dele, o que só me fez sentir pior porque era impossível para ele desaparecer tão rápido. E isso me deu a sensação angustiante de que ele tinha acesso ao prédio de alguma forma, ou estava se escondendo de uma maneira que eu não conseguia ver. Fiquei na minha mesa, coração batendo forte, até que o elevador deu um sinal sonoro e se abriu no saguão. Ninguém estava dentro, mas no chão polido notei pegadas molhadas saindo do elevador para o saguão principal. Pés descalços, o que estava errado em tantos níveis porque estava congelante lá fora, e ele teria que ter tirado os sapatos apenas para andar descalço. Congelei onde estava, percebendo que se ele estava dentro do prédio agora, ele poderia estar em qualquer lugar, e cada sala ou depósito destrancado era um potencial esconderijo. Liguei para a patrulha externa local para reforço e debati me trancar no saguão. Mas algo em mim me disse que precisava fazer uma patrulha e confirmar a situação, o que em retrospecto foi provavelmente um erro. Peguei o elevador até o 5º andar e comecei a andar pelo corredor lentamente, lanterna na mão, verificando cada porta de escritório, procurando por movimento. Cada rangido do prédio me fazia pular. No meio do corredor, vi uma das portas de escritório levemente entreaberta, o que não deveria ser possível porque sempre ficava trancada à noite. Empurrei-a com minha lanterna espiando para dentro, mas a sala estava vazia, exceto por um monitor de computador adormecido e uma cadeira empurrada para debaixo da mesa. Nada mais. Saí para o corredor novamente e congelei porque ouvi o som de passos no piso atrás de mim. Não os meus. Pesados, molhados e irregulares, se movendo rápido em minha direção. Meu coração saltou para minha garganta e balancei minha lanterna pelo corredor, pegando um vislumbre do casaco escuro no fim do corredor. Ele não estava correndo,
mas estava andando rápido com um propósito. E me atingiu que ele tinha estado me seguindo o tempo todo, se escondendo fora da vista sempre que eu verificava as câmeras. Disparei, correndo pelo corredor em direção à escada, mal notando o corrimão batendo contra meu braço enquanto passava correndo. Os passos seguiram perto o suficiente para que eu pudesse ouvi-los claramente agora, ecoando no corredor. E percebi que não tinha ideia de como ele tinha entrado, nenhuma ideia do que ele queria, e o pânico era quase sufocante. Mergulhei na escada, deslizando alguns degraus para baixo, e bati a porta atrás de mim, enquanto os passos trovejavam no andar acima. Então eles pararam abruptamente, e fiquei ali sentado, tremendo por vários minutos, tentando recuperar o fôlego e me convencendo de que tinha imaginado. Mas o som da minha própria respiração e o eco daqueles passos me faziam sentir louco. Quando a patrulha finalmente chegou, eu estava pálido, suado e tremendo. Andamos pelo prédio juntos, andar por andar, sala por sala, e o estacionamento estava completamente vazio. Nenhum sinal do intruso, nenhuma pegada, nada. E quando verificamos as câmeras, as gravações do momento em que ele apareceu tinham sido substituídas ou corrompidas, deixando uma lacuna na gravação que fez minha pele arrepiar ainda mais. Saí daquele emprego em 1 mês, parcialmente por causa do medo e parcialmente porque não conseguia lidar mais em andar pelos corredores sozinho, especialmente quando o estacionamento estava vazio e o vento lá fora fazia o prédio ranger, porque cada sombra e cada barulho me lembravam dele andando atrás de mim, fora da vista, esperando. Mesmo anos depois, fico ansioso em estacionamentos ou prédios de escritório à noite, e ainda verifico por cima do ombro mais do que deveria, pensando que posso ver aquele casaco longo dobrando uma esquina, ouvindo aqueles passos molhados atrás de mim novamente, e sei que o que experimentei não foi sobrenatural. Não foi um fantasma sem rosto ou um fantasma. Foi uma pessoa real, um perseguidor. E o pensamento de que ele tinha estado dentro daquele prédio me seguindo, se escondendo fora da vista, e que eu posso nunca saber como ele entrou ou o que ele queria, é algo que ainda me assombra toda vez que penso naquela noite. Isso aconteceu comigo há alguns dias. Na verdade, foi minha primeira noite de treinamento como guarda de segurança móvel. Antes de contar minha história, só quero esclarecer que um guarda de segurança móvel é principalmente um guarda de segurança que dirige por aí em um veículo e faz visitação de local onde o cliente precisa de segurança. Neste caso, é a região metropolitana de São Paulo, mas este incidente aconteceu em uma farmácia e clínica médica próxima em Guarulhos. Era minha primeira noite como estagiário, e meu supervisor era uma pessoa legal, me mostrando como conduzir patrulhas, escrever relatórios, desarmar alarmes de incêndio, etc. Normalmente, se um alarme ocorre, o despachante nos notifica pelo rádio e nos pede para ir ao local onde o alarme está acontecendo. No entanto, chegamos à clínica médica em Guarulhos para conduzir uma patrulha de perímetro regular, o que também significava que não havia alarme. Chegamos ao local por volta de 1h15 da manhã para ter certeza de que tudo estava normal. Mas quando saímos do veículo e nos aproximamos do prédio, algo estava terrivelmente errado. Primeiro, o estacionamento subterrâneo estava deixado aberto. E segundo, a porta da frente do prédio estava arrombada. Meu supervisor então disse: "Como isso é possível? Se alguém invadiu, o alarme deveria estar ligado." Eu não sabia como reagir a isso, já que era minha primeira vez no local. E de acordo com meu supervisor, esse era um contrato novo que a empresa de segurança para a qual trabalho conseguiu. Entramos no prédio cautelosamente, mas de repente, meu supervisor diz: "Olhe para o elevador, está subindo em diferentes níveis." Com certeza ele não estava brincando. O elevador estava se movendo do subsolo 1, 2, 3 e parou no nível 4, que era o topo.
Perguntei ao meu supervisor se ele acha que alguém estava aqui. Ele imediatamente acena com a cabeça e puxa seu bastão. Naquele exato momento, estava me sentindo mal do estômago e comecei a respirar pesadamente. Naquele momento, odiei meu trabalho e não queria estar lá. Imediatamente entramos no elevador e fomos direto para o nível superior. Estava tendo uma má sensação e alguma adrenalina estava correndo pelo meu corpo antes da porta do elevador estar prestes a abrir. Enquanto estávamos subindo cada nível, estava pensando comigo mesmo, tipo, e se algo acontecer, ou quem quer que seja essa pessoa ou coisa, pode não sair sem luta e possivelmente até mesmo nos atacar assim que a porta do elevador se abrir. No entanto, felizmente, quando chegamos ao quarto andar, ninguém estava na nossa frente, mas estava extremamente escuro. Portanto, ligamos as luzes e começamos a investigar as salas daquele andar. Meu supervisor me disse para ficar com ele, já que até ele estava se sentindo desconfortável. Ele disse, eu cito, certifique-se de ficar comigo e se prepare para pegar esse desgraçado. Felizmente, ninguém estava lá. Então ficamos muito chocados e não sabíamos o que estava acontecendo, até ouvirmos passos descendo pela escada. Meu supervisor e eu estávamos prestes a abrir a porta para as escadas e perseguir quem quer que fosse lá dentro. No entanto, naquele momento, os passos pararam e estava muito silencioso. Podíamos apenas ouvir a respiração um do outro. O que meu supervisor disse em seguida ao despachante é algo que nunca vou esquecer e ainda está ecoando na minha cabeça. Atenção 4, chamando Central 25. Prossiga. Despachante, precisamos de reforço imediato. Por favor, esteja ciente de que alguém está no prédio conosco e eles estão se escondendo no andar de baixo, possivelmente armados e esperando que nós vamos em direção a eles para que ele ou eles possam nos emboscar. O despachante então nos diz para ficarmos onde estamos e não nos aproximarmos do suspeito ou quem quer que fosse no andar de baixo, já que o reforço estaria chegando em breve. Naquele momento, meu supervisor começou a entrar em pânico, e isso só piorou a situação. Quer dizer, ele deveria ser o líder e não se sentir preocupado. Mas novamente não o culpo, já que essa experiência foi avassaladora e horripilante para mim. Agora, meu supervisor é apenas alguns anos mais velho que eu. Então eu prefiro chamá-lo de cara em vez de senhor ou qualquer coisa. Cara, apenas não se preocupe. Tenho certeza de que o reforço estará chegando em breve, eu disse a ele. Você pode estar se perguntando por que não pudemos sair correndo. Bem, veja bem. O suspeito está no térreo, o que significa que ele poderia estar em qualquer lugar. Então, com o elevador fazendo barulhos, ele ou ela poderia ser alertado e imediatamente ficar na frente do elevador, bloqueando nosso caminho. O suspeito poderia se aproximar de nós subindo as escadas, mas acho que ele ou eles imaginaram que poderíamos atacá-lo de surpresa. Então, talvez seja por isso que ele estava esperando silenciosamente no canto no andar de baixo. 15 minutos depois, ouvimos a porta se abrir. Era nosso supervisor sênior e sua voz ecoou. Segurança. Meu supervisor o chamou pelo rádio e disse: Senhor, estamos no andar de cima. Tenha cuidado. Há alguém no andar de baixo. Alguns minutos depois, o supervisor sênior nos encontrou no andar de cima e nos disse para investigar com ele. Portanto, fizemos isso, mas procuramos em todos os lugares no andar de baixo e então em cada andar e não encontramos ninguém. Quando estávamos no terceiro andar, verificando cada sala e banheiro para ver se a pessoa estava lá, ouvimos a porta da frente se abrir e ouvimos passos correndo lá fora. Não fomos rápidos o suficiente para ver quem era porque quando chegamos ao térreo, o suspeito tinha ido embora. Tanto meu supervisor quanto eu ficamos em choque porque procuramos em todos os lugares e não encontramos ninguém. Ou essa pessoa estava em um esconderijo muito bom, ou aquele centro de clínica médica era assombrado. Acho que nunca vou saber. Mas essa foi de longe a experiência mais horrível da minha vida. E chegando neste fim de semana, estarei lá novamente para a visitação do local, mas desta vez sozinho.
já que estarei treinado.